Eram 2h14 quando ouvi a voz de Camila vazar pela porta do escritório. Eu estava de meias no corredor escuro, com o celular pressionado contra o peito e o coração batendo mais rápido do que eu conseguia controlar. Bento havia chorado com o trovão, um soluço curto, assustado, o tipo de choro que some antes de você chegar ao quarto. Levantei para buscar água, como toda noite. Passei pelo corredor, desci 3 degraus, e foi aí que ouvi. A chuva caía pesada, lá fora. Batia no zinco da varanda com um barulho de pratos quebrando em câmera lenta. Por isso a voz de Camila chegou até mim, mais clara do que ela pretendia, porque a janela do escritório estava entreaberta, e ela não sabia que janela aberta e chuva forte fazem um corredor de som perfeito. Fiquei parada. Não foi uma decisão, foi o tipo de imobilidade que o corpo impõe quando a cabeça ainda não processou o que os ouvidos estão recebendo. Ouvi por 42 segundos. Sei exatamente quanto tempo foi porque o celular estava na minha mão. Eu havia pego para ver as horas quando Bento chamou e quando percebi que estava gravando, o contador já marcava 42 segundos. Não vou te contar agora o que Camila disse naquele escritório às 2 da manhã, numa terça-feira de junho, com a chuva de Santos afogando tudo lá fora. Não porque queira guardar segredo, mas porque naquele momento eu mesma ainda não havia entendido tudo. Entendia partes. Partes que não fechavam, que pareciam grandes demais para serem reais, que faziam meu estômago virar de um jeito que eu só havia sentido uma vez antes, quando minha mãe me ligou do hospital e eu soube pelo silêncio dela que era sério. O que posso te dizer é o seguinte: em 42 segundos, a vida que Camila Vossa havia construído dentro do sobrado Drummond começou a rachar pelo meio, e ela nem sabia. Eu trabalhava para Rafael Drummond havia 4 meses quando essa noite chegou. 4 meses de acordar cedo, preparar café da manhã que Bento comia cantarolando com a boca cheia, de ler o mesmo livro de dinossauros toda noite até a voz rouquejar. 4 meses de ignorar os comentários de Camila. Fernanda, você dobrou a toalha errada de você babou a errada. Fernanda, o Bento não come isso. Você ainda não sabe o que ele come. Fernanda, me poupa, você é babá ou decoração. Não eram gritos. Camila não gritava. Ela tinha um jeito de rebaixar com voz baixa e tom entediado que doía mais do que qualquer grito, como se nem valesse a energia de levantar a voz para mim. E Rafael? Rafael assinava papéis. Rafael atendia telefone. Rafael saía cedo e voltava tarde cheirando a café frio de escritório portuário, dava um beijo rápido na testa de Bento e desaparecia no quarto. Não era maldade. Era ausência, que às vezes é a mesma coisa. Naquele corredor, às 2 da manhã, com o celular gravando, sem eu ter planejado, eu era a babá invisível de uma casa que não era minha. Depois que a voz de Camila parou, fiquei ouvindo a chuva por mais alguns minutos. Então subi os 3 degraus, entrei no quarto de Bento, me sentei na beirada da cama dele. Ele dormia com a boca aberta e os braços jogados de lado, do jeito que crianças de 4 anos dormem, como se o mundo inteiro fosse seguro e elas soubessem disso no corpo. Olhei para ele por um bom tempo. Já vai ficar bem, eu disse baixinho. Não para ele, para mim. Na sexta-feira seguinte, pedi 8 meses de licença sem dar nenhuma explicação. Rafael ficou com uma expressão de quem não entende a pergunta. Franziu a testa, mexeu a caneta entre os dedos 3 vezes, eu contei, e perguntou: 8 meses, por quê? Motivos pessoais, eu disse, mas eu volto, só preciso desse tempo. Ele olhou para mim de um jeito que eu não consegui decifrar. Depois olhou para Bento, que estava do outro lado da sala destruindo uma torre de blocos com satisfação científica. Eu contrato alguém provisório, Rafael falou. Mas Fernanda, você tem certeza? Tenho. Camila apareceu na porta da sala naquele momento, café na mão, e quando entendeu o que estava sendo dito, o rosto dela fez uma coisa muito pequena, um relaxamento de menos de um segundo nos músculos ao redor dos olhos. Alívio, rápido demais para ser disfarçado, rápido demais para ser inocente. Eu registrei esse milissegundo como se fosse uma fotografia. Na quinta-feira à noite, eu fiz minha mala. Cabia numa mochila surrada e numa bolsa de ombro com fecho quebrado. Bento ficou na porta do meu quarto, assistindo com o livro de dinossauros abraçado no peito. Você vai voltar? Ele perguntou. Vou. Promessa? Promessa. Ele assentiu, como se isso resolvesse o assunto. Depois virou e foi embora pelo corredor chacoalhando o livro. Fiquei de pé no meio do quarto com a mochila no chão e o celular na mão. No celular, havia um arquivo de áudio de 42 segundos que eu ainda não havia enviado para ninguém. Não havia ouvido 2 vezes. Não havia sequer movido de pasta. Ainda não era a hora.
Mas a hora ia chegar. Saí do sobrado Drummond numa sexta-feira de manhã com a chuva tendo parado finalmente, o ar cheirando a maresia e asfalto molhado, e tomei o ônibus para São Paulo sem olhar para trás. Eu sabia duas coisas com uma clareza que nunca havia sentido antes na vida. A primeira, eu ia voltar. A segunda, quando voltasse, não ia ser mais a babá de mochila surrada que Camila Voss olhava como se fosse parte do mobiliário. O que estava naqueles 42 segundos, isso você vai entender em breve. E quando entender, vai compreender por que Camila riu quando eu fui embora, e por que ela nunca deveria ter feito isso. Mas antes de março, preciso que você entenda de onde eu vim. Santos não era uma cidade que eu conhecia, era uma cidade que eu precisava conhecer, porque era lá que o emprego estava, e o emprego era o que havia entre mim e um saldo bancário que envergonhava. Peguei o ônibus intermunicipal na rodoviária do Tietê numa manhã de março com o céu ainda fechado. 4 horas de viagem. Sentei do lado da janela porque gosto de ver a paisagem mudar, mas na verdade não vi nada. Fiquei relendo o contrato impresso que havia assinado 2 dias antes, sem advogado, sem perguntar direito o que as cláusulas de exceção significavam. A letra estava miúda. A minha necessidade estava grande. Assinar pareceu a coisa mais razoável do mundo. A mochila verde musgo ficou no bagageiro acima da minha cabeça. Tinha 26 anos e aquela mochila surrada era tudo que eu carregava de concreto na vida. 3 mudas de roupa, um par de tênis reserva, os documentos numa pasta plástica transparente e uma fotografia da minha mãe que eu não consigo explicar direito porque levo comigo, mas levo. Quando o ônibus entrou em Santos, o primeiro cheiro que chegou pela fresta da janela foi aquele mistura de óleo diesel com maresia, um cheiro grosso, quase com textura. A cidade me recebeu assim, sem cerimônia, sem gentileza, só esse aroma honesto de porto que trabalha. O sobrado Drummond ficava na rua Conselheiro Nébias, cinza, sólido, com janelas altas que estavam entreabertas, mas de um jeito que parecia calculado, como se deixassem entrar apenas o ar que fosse estritamente necessário. Toquei a campainha às 2 da tarde. Rafael Drummond abriu a porta, ele mesmo, terno sem gravata, telefone na mão, expressão de quem estava no meio de outra coisa e parou por obrigação. Fernanda, ele disse. Sim, pode entrar. 2 minutos. Foi o tempo que ele me dedicou. Me mostrou o corredor, apontou para as escadas, disse que Bento dormia no 2º andar, e que a Camila vai te explicar o resto. Então o telefone tocou, e ele virou as costas como se eu já fosse parte da casa, ou seja, algo que não precisava mais de atenção. Camila Voss estava na sala, de pé, com uma xícara de café na mão, e aquele tipo de postura que algumas mulheres cultivam como armadura, costas retas, queixo levemente erguido, olhar que avalia antes de cumprimentar. Então você é a Fernanda, ela disse. Não era uma pergunta. Sou. Senta. Ela indicou o sofá com um gesto breve. Ela ficou de pé. Vou ser direta. Rafael não tem paciência para detalhes domésticos, então é comigo que você vai resolver a maioria das coisas. Peguei o caderninho que eu tinha trazido para anotar as rotinas de Bento. Ela olhou para o caderninho com uma sobrancelha levemente arqueada, como se aquilo fosse ao mesmo tempo ingênuo e irritante. Você tem família em Santos? Ela perguntou. Não, vim de São Paulo. Melhor assim. Ela tomou um gole de café. Babá que some todo fim de semana é um problema. A gente nunca sabe se volta segunda ou se manda mensagem dizendo que a avó adoeceu. Não respondi. Escrevi no caderninho, horário do Bento. Você mora onde? Aluguei uma kitnet na Vila Matias. Longe daqui. 20 minutos de ônibus. Ela assentiu de um jeito que não significava aprovação. Era o tipo de aceno que as pessoas fazem quando registram uma informação para usar depois. E então, ouvi o som de passos pequenos e rápidos no corredor. Passos de criança que não está caminhando, está correndo porque correr é o único modo de se locomover que faz sentido quando você tem 4 anos. Bento apareceu na entrada da sala. Cabelos escuros, um pijama de dinossauros que claramente era da noite anterior, olhos pretos que me examinaram por exatamente 3 segundos. Depois, veio direto para mim, sem hesitar, sem esperar ser apresentado. Sentou do meu lado no sofá e enfiou a mão pequena debaixo do meu braço como se já me conhecesse, como se eu já fosse um lugar seguro. Oi, ele disse. Oi, Bento. Você vai cuidar de mim? Vou. Legal. Que simples. Que absolutamente simples. Vi Camila franzir o senho. Foi rápido, ela controlou bem, mas eu vi. Um músculo perto do olho esquerdo que se tensionou por um segundo antes de ela recompor o rosto. Aprendi naquele dia que a única coisa que Camila não controlava era Bento.
E Bento havia escolhido meu lado, antes mesmo de eu saber que havia lados. Ela pousou a xícara na mesa com um clique seco de porcelana contra vidro. Bento, está na hora de guardar os brinquedos. Mas eu acabei de acordar. Bento? Ele foi. Crianças de 4 anos ainda obedecem quando o tom de voz endurece de um certo jeito. Mas enquanto saía, ele olhou para trás, para mim, e deu um sorriso que guardei. Camila subiu atrás dele. E fechou a porta do quarto com uma força que não era raiva ainda, era aviso. Eu ainda não sabia ler esse sinal, mas o meu corpo entendeu antes da minha cabeça, porque senti um frio na nuca, que não tinha nada a ver com a temperatura da casa. As semanas que se seguiram me ensinaram mais do que qualquer coisa que eu havia aprendido antes. Não sobre cuidar de criança, isso eu sabia. Sobre sobreviver dentro de uma casa que não era minha, com regras que ninguém escrevia em lugar nenhum, mas que todo mundo esperava que eu soubesse de cor. Aprendi o mapa do sobrado como quem aprende o mapa de um campo minado. A gaveta da cozinha, segunda da esquerda, era onde Camila guardava as chaves extras. Aprendi isso porque ela me mandou buscar a chave da despensa numa tarde, sem levantar os olhos do celular, e eu precisei abrir 4 gavetas antes de encontrar. Ela suspirou como se eu tivesse demorado 1 hora. Segunda da esquerda, Fernanda, sempre foi segunda da esquerda. Eu não disse que era a minha segunda semana de trabalho. Rafael chegava sempre depois das 20 horas. Sempre com o mesmo relógio de pulso do pai no braço esquerdo, uma peça pesada, de couro marrom, que parecia apertar mais conforme o dia avançava. Eu sabia que ele estava cansado pelo jeito que ele soltava o pulso em cima da bancada, antes de dizer boa noite para Bento. O relógio batia no mármore com um som sordo. Depois, ele subia, e a casa ficava do meu tamanho outra vez. Bento tinha pesadelos toda vez que Camila jantava lá, toda vez. Aprendi isso na 3ª semana, quando ela ficou até meia-noite e às 2 da manhã, eu ouvi o menino gritar do quarto. Fui até ele. Ele estava sentado na cama, com os olhos abertos, respirando como quem sobe escada correndo. Fernanda! Estou aqui. Ela estava no sonho. Eu não perguntei quem era ela, sabia. Era só um sonho, Bento. Doía. Fiquei até ele dormir de novo. 1 hora, talvez. Sentei na beira da cama com o cheiro de shampoo infantil no travesseiro dele e o barulho do porto chegando pela janela fechada. Aquele ronco surdo de guindastes que nunca parava, nem de madrugada. No dia seguinte, Camila chegou para o almoço. Eu tinha feito frango grelhado, arroz, salada. Simples. Bento comeu sem reclamar. Ela provou um garfo e pousou o talher. Fernanda, você exagerou no sal. Rafael estava sentado na cabeceira, com o tablet na mão. Não provou o prato, não disse nada. Desculpe, eu disse. Da próxima vez presta atenção. Pressão alta não é brincadeira. Ela não tinha pressão alta, mas eu engoli isso junto com o arroz sem sal que eu mesma havia comido antes de servir. No sábado seguinte, ela ligou de manhã cedo. Fernanda, você não está fazendo nada importante hoje, né? Preciso que você dê uma lavada no carro. Rafael prometeu me levar a um jantar às 8 e o carro está uma vergonha. Senhorita Camila, minha folga começa ao meio-dia. Pausa. Então termina antes do meio-dia. Não deve demorar. Eu lavei o carro, com a mangueira que pinga na ponta porque o conector está gasto, ajoelhada no chão de cimento que esquenta debaixo do sol de março, 1h30. Mas a coisa que mais ficou foi um comentário numa tarde de quarta-feira, quando 2 amigas de Camila vieram tomar café no sobrado. Eu estava passando pela sala com Bento no colo quando ouvi. A babá anterior era formada em pedagogia, Camila disse em voz que cabia na sala inteira. Mas a gente se vira com o que tem, né? As amigas riram com educação. O tipo de riso que não concorda, mas também não discorda. Bento olhou para mim. Eu sorri para ele. Por dentro, fiz o que havia começado a fazer sem perceber, registrei. Quarta-feira, março, final da tarde, 2 testemunhas de nome desconhecido, luminária de ferro na parede acesa, porque o dia estava fechado. Não sabia ainda por que eu fazia isso. Era instinto. Era o jeito que o meu corpo encontrou de não perder o que eu estava vivendo dentro daquela casa. Eu aprendi a engolir, mas cada coisa que eu engolia, eu memorizava, data, hora, testemunha, como se alguma parte de mim soubesse que aquilo teria uso um dia. Foi numa quarta-feira da 4ª semana que eu fui buscar o crachá de Bento na segunda gaveta da esquerda, porque a escola pedia e Camila havia dito que guardava lá também. Abri a gaveta, o crachá estava lá, e embaixo de um envelope pardo havia um cartão bancário. Peguei o crachá de Bento e li o nome no cartão sem tocar nele, Bento Drummond, um cartão bancário, no nome de uma criança de 4 anos. Fechei a gaveta devagar. Fui buscar o casaco de Bento.
Fiz o que era preciso fazer naquele momento. Mas o número do cartão, os 4 últimos dígitos que eu havia visto de relance, ficou grudado na memória como aquele ronco dos guindastes do porto. Surdo. Constante, impossível de ignorar. As quartas à tarde eram minhas. Nenhuma criança para buscar, nenhum jantar para aquecer, nenhuma Camila chegando às 6:30 com aquele salto que batia no mármore como aviso de tempestade. Era meu tempo, e eu tinha aprendido a guardá-lo com cuidado de quem guarda coisa escassa. Seu Augusto Regu morava no apartamento do fundo, no mesmo corredor da minha kitnet na Vila Matias. Nos conhecemos na 3ª semana de março, quando a chuva pegou de surpresa, e ele abriu a porta com um guarda-chuva estendido antes mesmo de eu pedir. Você vai precisar mais do que eu, disse ele, como quem explica a regra de jogo óbvio. O café começou daí. Toda quarta, batia na porta dele às 2 da tarde e saía perto das 5. O apartamento cheirava a papel velho e café coado no pano, esse cheiro denso e um pouco amargo que te ancora no lugar. Naquela quarta de junho, sentei na cadeira de sempre, de frente para a tua janela, que dava para o movimento do porto lá embaixo. Guindastes laranja se moviam devagar no horizonte. Seu Augusto terminou uma palavra cruzada, pousou o lápis e foi buscar as xícaras sem perguntar. Alguma coisa diferente hoje, ele disse, de costas. Não era pergunta. Pode ser, respondi. Ele pousou a xícara na minha frente e sentou do outro lado da mesa com a calma de quem passou décadas lendo o número entre linhas. Seu Augusto tinha sido auditor da Receita Federal por 31 anos. Aposentou cedo, disse certa vez, porque aprendeu cedo demais a enxergar o que as pessoas escondiam em planilha. Segurei a xícara com as 2 mãos. O café queimava um pouco a palma. Fiquei assim mesmo. Encontrei um cartão bancário, disse, no nome de uma criança, que eu cuido. Ele não reagiu de imediato. Mexeu o café com a colherinha, bateu 2 vezes na borda da xícara. A criança tem quantos anos mesmo? 4. Seu Augusto pousou a xícara na mesa com cuidado exagerado. Ficou olhando para ela por um segundo inteiro. Conta corrente aberta no nome de menor sem tutela judicial registrada é irregularidade, disse ele. Às vezes é coisa pior. Qual a diferença? Ele se levantou, foi até a estante, atrás de mim e voltou com um caderno quadriculado, desses de capa dura, que parecem ter sobrevivido a arquivo morto. Abriu numa página em branco e empurrou na minha direção junto com o lápis. Poupança de menor, ele começou, contando nos dedos. É comum, é legal, os pais abrem para guardar dinheiro para criança. Banco exige só a certidão de nascimento e o documento do responsável. Qualquer agência faz em 15 minutos. E conta corrente? Conta corrente operacional, no nome de menor exige autorização judicial. Existe para caso específico, tutela, herança em inventário, situação assim. Banco tem obrigação de pedir a documentação. Se abriu sem isso... Ele parou, bateu o dedo uma vez sobre o caderno. Alguém mentiu para o banco. Ou o banco fechou o olho. De qualquer forma, alguém usou o CPF dessa criança para movimentar dinheiro que não é dela. O ronco do guindaste chegou pela janela entreaberta, grave, mecânico, sem pressa. O que eu faço? Perguntei. Agora? Nada. Ele disse isso firme, sem crueldade. Você não tem prova. Você tem uma memória de 4 dígitos e uma gaveta que não é sua. Isso não chega a lugar nenhum. Então, ele tocou o caderno. Você começa a escrever. Não nomes ainda, datas. Valores que você ouvir por acaso, comportamentos que pareçam fora do lugar. O que parece pequeno hoje, vira padrão quando você junta 20 entradas numa página. Peguei o lápis. Escreve a data de hoje no topo, ele disse. E embaixo, escreve, cartão bancário, nome de menor, gaveta da cozinha, 4 dígitos finais. Você lembra os 4 dígitos? Lembrava, escrevi. Seu Augusto olhou por cima do ombro, assentiu devagar e foi refazer o café sem comentar mais nada. Saí de lá às 5:05 com o caderno debaixo do braço. Ele me deu o caderno sem que eu pedisse, como tinha dado o guarda-chuva da primeira vez, como quem reconhece que a chuva já começou antes de você perceber. Na quarta seguinte, cheguei ao sobrado 15 minutos mais cedo que o horário combinado, porque Bento havia esquecido o ursinho de pelúcia e chorou o caminho todo. Entrei pela cozinha, fui direto para a gaveta. Ela estava fechada com um cadeado pequeno, prata, cadeado novo. A tinta ainda brilhava. Nunca havia tido cadeado nenhum ali antes. Fiquei olhando para aquele cadeado por uns bons segundos.
A tinta nova faiscava sob a lâmpada fluorescente da cozinha. Minha mão estava a 3 centímetros do metal, mas eu não toquei. Peguei o ursinho de pelúcia que estava em cima da geladeira, entreguei para Bento e fui fazer o café da manhã dele como se a gaveta fosse uma parede que sempre esteve ali. Maio chegou com calor úmido e sal no ar, o tipo de calor que gruda na nuca e não sai nem com ventilador. 2 meses de contrato. Eu já conhecia cada rangido do sobrado, cada mania de Bento, cada rota que Camila fazia da cama até a cozinha de manhã sem falar com ninguém. E conhecia também o que ela havia decidido sobre mim, funcionária doméstica. Foi assim que ela me apresentou para as amigas dela numa sexta-feira de maio, numa sala que cheirava a vinho branco e perfume caro misturados. Essa é a Fernanda, nossa funcionária doméstica. Tinha 4 mulheres no sofá, todas com taças na mão. Uma delas nem olhou para mim. A outra disse oi para o colar que eu usava. Meu contrato dizia babá e cuidadora infantil. Categorias diferentes, direitos diferentes. Eu sabia isso desde a assinatura. Camila sabia também. Fernanda, você pode servir os drinks para as meninas? Tem tudo preparado na cozinha. Eram 22h47 num relógio de parede com moldura dourada acima da estante. Eu memorizei aquele horário antes de ir buscar a bandeja. Mas antes de sair da sala, abri o celular como se fosse checar uma mensagem. Fotografei o relógio. Depois fui ao escritório de Rafael, onde o meu contrato estava sobre a mesa desde a tarde, e fotografei ele também, aberto, nome legível, cláusula de horário à vista. 22h47. Hora extra. Não paga. Documentada. Servi os drinks com o rosto neutro. Rafael estava encostado na parede perto da janela, com um copo na mão que ele mal bebia. Nossos olhos se cruzaram uma vez. Ele desviou primeiro. Não interveio. Eu sabia que não ia intervir. Fui à cozinha buscar mais gelo quando Bento apareceu na porta de pijama, segurando o ursinho que eu havia devolvido pela manhã. Estava com sono nos olhos e uma bagunça de cabelo que só criança de 4 anos consegue fazer. Fé. Oi, meu bem. Você tinha que estar dormindo. Não tô com sono. Posso ficar com você? Peguei ele no colo. Ele apoiou a cabeça no meu ombro como quem encontra um lugar que reconhece. Camila apareceu na porta da cozinha 2 minutos depois. Bento, volta pro quarto. Mas eu quero ficar com minha Fer. Ela sorriu, o tipo de sorriso que não aquece nada. Ela não é sua, Bento. Ela é funcionária. O menino olhou para ela com aquela cara que crianças fazem quando uma palavra não faz sentido nenhum, mas o tom já dói. Perguntou: o que é funcionária? Camila não respondeu. Voltou para a sala, coloquei Bento no chão, ajeitei o ursinho no braço dele e disse baixinho que ia levá-lo para o quarto. Ele foi, obediente, sem entender o que havia acontecido. Eu entendi por nós dois. Fui ao banheiro do corredor, abri a torneira no fio máximo. O som da água batendo na pia era o único barulho que eu tinha direito naquele momento. Chorei por exatamente 3 minutos. Eu mesma cronometrei no celular. Era o tempo que eu me permitia. Tempo suficiente para esvaziar sem afogar. Lavei o rosto. Sequei com o papel que havia no suporte. Respirei 2 vezes pelo nariz. E fui abrir a porta. Do lado de fora, a voz de Rafael, baixa, como quem não quer ser ouvido. Você não precisa ser assim com ela. Parei com a mão na maçaneta. A resposta de Camila veio sem pausa, sem hesitação, com aquela segurança de quem já pensou nisso antes. Você não entende de gente, Rafael. Fiquei parada por mais 3 segundos. Depois abri a porta. Passei pelos 2 sem olhar para nenhum e fui buscar a bandeja vazia na sala. O vinho branco tinha deixado uma marca redonda no couro do sofá novo. 3 semanas depois daquela noite do vinho branco, veio a terça-feira de junho. Eu conhecia aquela chuva pelo som. Não era chuva de verão, rápida e quente. Era a chuva do porto, que bate de lado, que entra por baixo das portas, que faz o sobrado inteiro gemer como madeira velha. 2h14 da manhã. Eu sei o horário, porque olhei para o celular quando Bento gritou. Foi um trovão. Daqueles que não dão aviso. Nanda, levantei, antes de estar acordada de verdade. O quarto dele ficava no fim do corredor e eu já sabia o caminho no escuro. O chão frio de cerâmica nos pés. O cheiro de amaciante que sempre ficava na roupa de cama dele. Estou aqui. Ele estava sentado, os olhos abertos, o cobertor apertado contra o peito. Trovão. Trovão de verdade. Mas já passou. Não passou. Então, vai passar logo. Deita. Quero água. Fui buscar água. A cozinha ficava no andar de baixo, e eu desci com cuidado, segurando no corrimão, porque a luz do corredor estava apagada. Quando cheguei ao pé da escada, vi. A porta do escritório de Rafael estava entreaberta.
A luz de dentro vazava por baixo, uma faixa amarela fina no chão escuro, e antes de eu entender o que estava vendo, ouvi a voz. Camila. Baixa. Rápida. Com aquele tom de quem está com pressa de terminar. A conta do menino rende bem, ninguém vai checar. Ele não olha extrato, você sabe como é. Ele confia em mim para tudo. Parei. O coração não disparou imediatamente. Primeiro veio o frio. Aquele tipo de frio que não é temperatura, é reconhecimento. Fiquei parada no corredor, respirei devagar pela boca. Mais 3 meses e a gente tem o suficiente para fechar. Depois eu sumo, e ele acha que foi erro contábil. Abri o aplicativo de gravação com o polegar. Minha tela ficou no brilho mínimo. Levantei o celular. O menino nem sabe que existe. 4 anos. O que ele vai saber? 42 segundos. Foi o tempo que gravei antes de Camila mudar de assunto e começar a falar sobre uma viagem para Florianópolis no fim do mês. 42 segundos com o nome dela, o nome da conta, a frase sobre Bento. 42 segundos que eu ouvi 3 vezes antes de dormir. Quando ela desligou, eu já estava de volta na cozinha. Enchi o copo, subi a escada devagar. Entrei no quarto de Bento. Não sei o que aconteceu. O copo escorregou. Não foi drama, não foi decisão. A mão simplesmente abriu e o vidro bateu no chão com um estalo seco, e a água espirrou na minha canela, e eu fiquei olhando para os cacos brancos no chão de madeira por 1 minuto inteiro sem me mexer. Bento olhou para mim. Nanda, quebrou. Quebrou. Você tá bem? Eu tinha 26 anos. Ele tinha 4, e foi ele quem perguntou. Estou bem. Fica aí, tem vidro. Limpei no escuro com papel toalha e um pano úmido, catando os pedaços com cuidado para não cortar os dedos. Cantei. Atirei o pau no gato, em voz baixíssima, para que ele ficasse quieto. Cantei 3 vezes. A voz saiu rouca, meio desafinada, mas saiu. Quando Bento fechou os olhos, eu ainda estava cantando. Fui para o meu quarto, deitei de costas, e não toquei no celular. Sabia que se abrisse a gravação de novo, eu não dormia até o amanhecer. Então, fechei os olhos e contei respirações como contava quando era criança, com medo de apagão. Na manhã seguinte, a chuva tinha ido embora. O sol de junho entrou pela janela da cozinha com aquela clareza fria que só junho tem em Santos. Bento comia mingau. Rafael lia algo no tablet. Eu estava de costas, lavando a frigideira. Ouvi o barulho dos saltos de Camila na escada. Aquele ritmo que eu já conhecia, firme, regular, como quem nunca tropeça. Ela entrou na cozinha, beijou Rafael na bochecha, pegou a xícara de café que estava sobre o balcão e virou para mim com um sorriso que eu nunca tinha visto naquele rosto. Bom dia, Fernanda. Sequei a frigideira, coloquei no escorredor. Bom dia. Ela sorriu de novo e foi sentar do lado de Bento. E enquanto eu abria a torneira de novo, pensei com uma clareza que me surpreendeu. Você errou de alvo. Naquela noite, depois que Bento dormiu, fui para o quarto e tirei a CLT do celular. Li a mesma cláusula 3 vezes, com a tela em brilho baixo para não chamar a atenção de ninguém. 92 dias de contrato. Eu tinha 97. Mandei mensagem para seu Augusto às 22 horas. Ele respondeu em 3 minutos, como se estivesse esperando. Está dentro da lei, Fernanda, mas precisa ser formalizado por escrito. Traga o contrato amanhã, de manhã. Fui até ele no dia seguinte, antes das 6h30. Ele abriu a porta com uma xícara de café na mão e os óculos na testa. A cozinha dele cheirava a canela e jornal velho. Sentamos na mesa de fórmica azul, e ele leu o contrato devagar, passando o dedo por baixo de cada linha. Você pode pedir, ele pode aceitar ou não. E se ele não aceitar? Seu Augusto colocou o copo sobre a mesa com calma. Aí você pede demissão, mas aposta que ele aceita. Não perguntei por quê. Eu já sabia a resposta. Porque Rafael Drummond era um homem que evitava conflito. Na sexta-feira, acordei às 5h40. Arrumei a mochila verde musgo a noite anterior. Então, não havia mais nada para fazer, além de esperar. Cheguei ao sobrado às 6h55. A academia de Camila ficava na Rua do Comércio. Ela sempre saía às 6h15 e voltava entre 7h30 e 8h. Eu tinha no máximo 40 minutos. Rafael estava no escritório do 2º andar, de camisa ainda aberta no último botão, uma caneca de café preto na mesa. A janela estava entreaberta e o vento trouxe o cheiro de sal do porto lá de baixo. Fernanda, ele se levantou um pouco, surpreso. Aconteceu alguma coisa com Bento? Não. Bento está bem. Fechei a porta atrás de mim. Preciso falar com o senhor sobre o meu contrato.
Ele se sentou de volta, me fez sinal para sentar também. Coloquei a folha dobrada sobre a mesa. Ele abriu, leu. O relógio no pulso dele tic-taqueava. Ouvi com clareza, no silêncio do escritório. Licença não remunerada. Ele ergueu os olhos. Por 8 meses. Sim. Motivo. Tenho um assunto de família em São Paulo que precisa da minha presença. Rafael ficou olhando para a folha, depois para mim, depois para a folha de novo. Isso é um direito previsto, eu verifiquei. Eu sei que é. Ele falou devagar. Não é isso que estou questionando. Pausa. Você volta. A pergunta foi direta, sem rodeio, sem formalidade. Rafael Drummond me olhava como se a resposta importasse de verdade, e eu percebi que era a primeira vez que ele me olhava assim. Sim, ele assentiu uma vez, pegou a caneta. Quando você precisa partir? Hoje. Ele parou por um segundo com a caneta no ar. Depois assinou. Eu cuido do Bento. Não era uma pergunta. Era uma afirmação que ele fazia para si mesmo, como quem repete algo que precisa acreditar. Dobrei o documento, agradeci e saí. Desci as escadas devagar. Peguei a mochila que estava encostada na entrada. Abri a porta da frente. Camila estava na calçada. Ela tinha acabado de chegar. A blusa de academia ainda molhada nas costas. Garrafa d'água na mão. Olhou para mim, olhou para a mochila e entendeu tudo em 2 segundos. Nenhuma das duas falou por um momento. Então ela disse, boa sorte. E eu disse, obrigada. Ela subiu os degraus. Eu desci. Não me virei para olhar. Ouvi a porta fechar atrás dela, um som seco, definitivo, e continuei andando pela calçada, molhada de orvalho. Ela estava aliviada. Vi isso no rosto dela antes mesmo de ela falar. Um relaxamento pequeno nos ombros, um alívio que ela tentou esconder e não conseguiu completamente. Achava que estava se livrando de um problema, e esse alívio foi o primeiro erro. No terminal de ônibus, comprei uma passagem para a Barra Funda, R$ 42. Encontrei um assento na janela, coloquei a mochila no colo e fiquei olhando Santos sumir entre as curvas da rodovia. Quando o ônibus subiu a Serra do Mar e a cidade desapareceu de vez, abri o caderno que estava no bolso lateral. Passei a página da lista de mantimentos que eu tinha feito semanas antes. Passei o esboço de um bilhete que nunca enviei. Cheguei numa folha em branco. Peguei a caneta, escrevi no alto da página, com letra firme, 8 meses. Começa agora. Cheguei à Barra Funda com a mochila pesando mais do que devia. Ou talvez eu só estivesse cansada de carregar o que sabia. Julho. Peguei o cartão que a mulher do ônibus havia me dado semanas antes. Na época, eu nem entendia por que tinha guardado. Doutora Patrícia Salave, advogada, escritório na Bela Vista. Liguei de um orelhão na rua porque meu celular estava sem bateria. Ela atendeu no segundo toque. Você tem como vir hoje à tarde? Fui. O escritório cheirava a café velho e papel impresso. Ela me recebeu sem cerimônia. Sentou do outro lado de uma mesa coberta de pastas, e eu coloquei o celular na frente dela, sem dizer nada. Ela ouviu a gravação uma vez, depois voltou ao início e ouviu de novo. Quando terminou, fechou o notebook devagar e ficou olhando para a parede. Olhou a parede por uns 3 segundos. Isso é gestão fraudulenta de conta de menor, ela disse. Da cadeia. Eu segurei o celular com as 2 mãos e não disse nada. Você tem mais alguma coisa além dessa gravação? Ainda não. Ela pegou uma caneta. Então, vamos começar. Agosto. Encontrei um quarto para alugar num sobrado na Muca, 40 metros quadrados, janela que dava para um beiral de telha. A dona da casa acordava às 5 da manhã e fritava cebola. Todos os dias, sem exceção, esse cheiro subia pela escada e chegava antes do sol. Passei os dias organizando o que eu tinha. A gravação, os bilhetes que Camila havia deixado na cozinha com ordem de tarefas que não eram minhas. Um recibo de farmácia que Rafael havia assinado sem ver o nome do estabelecimento. O mesmo endereço de uma das notas fiscais que Patrícia já havia localizado. Peças pequenas, mas peças. Setembro. Seu Augusto Rego me ligou numa quinta-feira às 8 da noite. Eu estava com o caderno aberto, tentando entender o que era um CNPJ de empresa inativa. Fernanda, você entrou no portal da Receita Federal? Entrei, mas não sei o que estou procurando. Você tem o nome da empresa ou o número? Só o nome. Camila falou no telefone. Voz Soluções. Ouvi o som de teclas do outro lado da linha. Seu Augusto digitava devagar, com 2 dedos, mas digitava com precisão. Aqui, ele disse. Empresa aberta há 18 meses. Sócia única, Camila Voz. Endereço registrado, uma sala comercial na Consolação que não existe mais. Objeto social, prestação de serviços de consultoria em design. Ela é arquiteta, eu disse. Pois é, mas essa empresa nunca emitiu nota fiscal. Nunca declarou nada. E o campo de responsável financeiro?
Ele parou. Bento Drummond. 4 anos. Fiquei em silêncio. Fernanda? Estou aqui. Isso é grave. Eu sei, seu Augusto. Outubro. Patrícia localizou Marcos Ibiapina. Sócio minoritário da Drummond Logística, 41 anos, há meses incomodado com números que não fechavam nos balanços trimestrais. Ela me ligou depois da reunião com ele. Ele disse que tentou falar com Rafael 2 vezes. Rafael não quis ouvir, achou que Marcos estava tentando criar problema. E agora? Agora, ele quer ouvir tudo. Novembro. Nos reunimos no escritório de Patrícia numa tarde de segunda-feira. Marcos chegou pontual, terno sem gravata, expressão de quem não dormia direito há semanas. Sentou, me olhou e disse: Você era a babá. Sou, eu corrigi. Ele assentiu devagar. Coloquei o caderno na mesa e mostrei o que eu tinha. Ele ouviu a gravação com os cotovelos apoiados nos joelhos, cabeça baixa. Quando terminou, respirou fundo pelo nariz. Eu precisava desse fio. Ele disse, obrigado. Dezembro e janeiro. Marcos forneceu os extratos internos. R$ 340 mil em 18 meses, saindo de uma subconta operacional da Drummond Logística vinculada ao CPF de Bento. Transferências pequenas, regulares, disfarçadas como pagamentos de consultoria para Voce Soluções. Patrícia protocolou o processo. A denúncia criminal foi ao Ministério Público na segunda semana de janeiro. Eu pedi uma coisa, uma só. Rafael precisa saber antes de receber qualquer correspondência oficial, por mim, pessoalmente. Patrícia olhou para mim por um momento. Tudo bem, ela disse. Você tem até o fim de fevereiro. Fevereiro. O ônibus entrou em Santos quando o sol ainda estava baixo. Do lado esquerdo da rodovia apareceu o porto. Guindastes imóveis contra o céu branco. Contêineres empilhados como blocos de criança. A cidade cheirava a sal e diesel, igual a quando eu havia saído. Na cabine de embarque do terminal, peguei o celular e disquei o número que eu sabia de memória. Rafael atendeu no terceiro toque. Drummond, sou eu, Fernanda. Um silêncio curto. Fernanda. Eu volto amanhã, eu disse. Precisamos conversar antes que você receba uma correspondência. A pausa durou mais do que eu esperava. Ouvi o ruído de fundo do escritório dele, vozes distantes, um rádio. Então, ele disse. Eu sei que tem algo errado. Eu sabia há tempo. E desligou. Fiquei com o celular na mão, olhando para o terminal vazio. Um pombo pousou no cimento a 2 metros de mim e ficou me encarando. Amanhã, eu pensou. Falta só amanhã. O táxi parou na rua Conselheiro Nébias, às 9 da manhã. Março tinha voltado com o mesmo céu encoberto de sempre, mas o vento cheirava a café e maresia misturados, um cheiro que eu não sentia há exatamente um ano. Fiquei parada na calçada por uns segundos, com a mochila no ombro e o tablet dentro do estojo de couro que a doutora Patrícia me dera. O sobrado estava igual, mesma tinta cinza descascando no rodapé, mesma grade de ferro com a ferrugem no canto esquerdo. Só que, eu não era mais a mesma que havia chegado aqui da primeira vez sem saber o nome do filho do patrão. Toquei a campainha uma vez. Rafael abriu a porta antes de o eco parar. Sem gravata, sem o paletó de sempre. Camisa branca com as mangas dobradas até o cotovelo. No pulso esquerdo, o relógio grande que eu sabia ter sido do pai dele. Não disse nada. Abriu a porta mais um pouco. Entrei. A cozinha estava com a luz acesa e 2 xícaras de café já servidas na mesa, como se ele soubesse que eu preferia sentar ali e não na sala. Talvez soubesse mesmo. Me sentei. Ele sentou do outro lado. Peguei o tablet, abri o arquivo que a doutora Patrícia havia montado e virei a tela para ele. Não era um documento cheio de jargão. Era uma linha do tempo desenhada de forma visual. Retângulos coloridos com datas, setas, valores por extenso, o nome da empresa fantasma, Voz Serviços Integrados Limitada, e no centro da página, cercado de vermelho, o CPF de Bento. Você não precisa ler tudo agora, eu disse, mas precisa ver. Rafael puxou o tablet para si e começou a ler. Eu tomei um gole de café. O relógio da cozinha marcava o tempo com um tique regular. 12 minutos. Não era exagero meu, eu contei. 12 minutos em que ele não disse uma palavra, não levantou a cabeça, não mudou de posição na cadeira, só os olhos se movendo de um bloco para o outro. Quando terminou, colocou o tablet de lado com uma lentidão quase exagerada. A xícara do café dele estava intocada. Ela usou o CPF do meu filho. Não foi pergunta. Era a voz de alguém que está repetindo algo em voz alta para ver se resiste ao contato com o ar. Sim, eu disse. Rafael ficou olhando para a janela.
Daquela posição, dava para ver o topo dos guindastes do porto ao fundo, as hastes amarelas paradas contra o céu. Por quanto tempo ele olhou para aquilo, não sei dizer. O suficiente para que o café esfriasse mais um grau. Depois, ele virou para mim. Por que você voltou para me contar? Podia ter mandado pelo advogado. Eu já tinha ensaiado uma resposta técnica para isso, mas o que saiu foi a verdade simples. Porque Bento merece que o pai saiba a verdade antes de todo mundo. Não era piedade, era ordem. Eu precisava que ele estivesse do lado certo quando chegasse a hora, consciente, preparado, sem a humilhação de descobrir nos jornais ou pela voz de um escrivão. Um pai desorientado teria sido um problema. Um pai que sabia o que estava enfrentando era um aliado. Rafael baixou a cabeça. Foi o único momento em que o controle vacilou. Só aquele gesto, breve, a nuca visível por 2 segundos antes de ele se recompor. Depois levantou, pegou o celular que estava virado na mesa, teclou um número sem procurar na agenda, de memória, e encostou no ouvido. A voz do outro lado atendeu no segundo toque. Rafael disse apenas: "Você estava certo. Me conta tudo." Nos 5 dias seguintes, eu não entrei no sobrado. Não havia motivo. A minha parte estava feita, mas eu passava pelo cais todas as manhãs. Saía da kitnet na Vila Matias antes das 8, pegava a Avenida Ana Costa até o porto e ficava uns minutos parada no ponto onde a calçada abre para o cais. O cheiro de óleo diesel misturado com sal vinha em ondas. Os contêineres empilhados do outro lado da cerca pareciam blocos de uma cidade paralela, laranja e enferrujada. E Camila passava. Ela não me via. Porque veria. Eu era a babá que tinha pedido licença meses atrás. Para ela, eu era passado. Na segunda-feira, ela estava de blazer creme e bolsa de couro caramelo, a mesma bolsa que apareceu nas fotos do Instagram, em novembro, numa loja de São Paulo que eu conhecia bem, porque fiquei 3 horas na calçada de frente, documentando o preço do modelo, no display da vitrine. Ela andava rápido, com a cabeça levantada, do jeito de quem sabe que vai chegar aonde está indo. Na terça, ouvi ela ao celular, enquanto esperava o semáforo. Sim, confirma para sexta, 15 horas no cais. Uma pausa. Já sei o que vou usar. Ela desligou e atravessou a rua sem olhar para os lados. Eu fiquei parada, no meio-fio, com o vento do porto batendo no rosto. Ela não sabia que o chão já tinha sido retirado debaixo dos pés dela. Estava andando no ar, firme, confiante, com a bolsa cara balançando no braço, sem perceber que não havia mais nada embaixo. Na quarta, Rafael me mandou mensagem às 17 horas. Marcos confirmou a reunião. Documentos prontos com a doutora Patrícia. Tudo no lugar. Eu respondi: ótimo, só isso, não havia mais o que dizer. A doutora Patrícia tinha sido clara com todos nós na segunda-feira, numa ligação rápida de 12 minutos que eu ouvi de pé na cozinha da kitnet com o café esfriando na xícara. Rafael, escuta bem, rotina normal até sexta, responde às mensagens dela, como sempre. Vai ao escritório, nos horários de sempre. Se ela perguntar do contrato de expansão, você fala que é uma oportunidade grande, que ela vai adorar o projeto, nada diferente. E se ela sentir alguma coisa? Rafael perguntou. Ela não vai sentir. Pessoas que estão se sentindo seguras não ficam procurando sinal de perigo. Rafael ficou em silêncio por um segundo. Tudo bem, ele disse, e cumpriu. Eu soube porque seu Augusto tinha um amigo que trabalhava no galpão da Drummond Logística e disse que o patrão apareceu segunda, terça e quarta no horário normal, tomou café com a equipe, assinou 2 notas fiscais de embarque e almoçou no restaurante de sempre, na Rua do Comércio, nada fora do lugar. Camila deve ter interpretado aquilo como confirmação de que estava tudo bem. Esse era o segundo erro dela. Na quinta à noite, eu estava na kitnet arrumando os documentos que precisaria levar na sexta, cópias impressas, organizadas em pastas de plástico transparente, cada uma com uma etiqueta manuscrita, quando o celular vibrou. Era Rafael. Ele não ligou, mandou uma captura de tela. A mensagem era de Camila. Amanhã assina o contrato e a gente comemora. Estou animada. Fiquei olhando para a tela por um tempo que não sei medir. Ela estava animada. Pensei no Bento desenhando cavalos na mesa da cozinha do sobrado enquanto o CPF dele era usado para abrir uma conta que ele nunca soube que existia. 4 anos, dedos gordos, segurando um lápis de cor vermelho, sem ideia de que o nome dele estava circulando em documentos bancários. Fechei o celular sem responder. Me levantei, peguei o casaco do gancho atrás da porta e coloquei devagar. Lã grossa, escura, que eu tinha comprado em São Paulo num dia de fevereiro frio. Abotoei um botão, depois o outro. Fui até a janela. O porto estava lá, a uns 400 metros, as luzes dos guindastes piscando lento no escuro.
Um navio que eu não conseguia identificar soava a buzina uma vez, grave, longa, e depois ficou quieto. Amanhã às 15 horas. Cheguei ao cais às 14h40. Tinha garoa, não chuva de verdade, só aquela umidade fina que o Porto de Santos faz no ar quando o vento vem do sul. A pedra do calçamento estava escura. Cheirava a sal, óleo diesel e algas, o cheiro exato que eu conhecia desde o primeiro dia que desembarquei nessa cidade com a mochila surrada. A mochila verde musgo estava nos meus ombros agora. A doutora Patrícia já estava lá, de tailleur cinza chumbo, segurando uma pasta fina. Do lado dela, Marcos Ibiapina, e dois outros sócios que eu conhecia só de nome, Wendel e Cláudio, conversavam em voz baixa perto do parapeito. Rafael ficava um pouco afastado dos três, de costas para mim, olhando o canal. Não fui falar com ele. Fui até o parapeito, apoiei os cotovelos na pedra úmida e fiquei de frente para o porto. O guincho de uma embarcação soou lá longe, metálico, intermitente. Atrás de mim, passos. Os dois agentes do Ministério Público desceram de um carro branco sem identificação e foram direto para a doutora Patrícia. Ela acenou com a cabeça uma vez, nada mais. Então ouvi o salto. Claque, claque, claquique, ritmo confiante, de quem não sabe que vai tropeçar. Camila Voz atravessou o cais com a bolsa bege no braço e um sorriso que ela devia ter treinado no retrovisor. Estava de blazer vermelho, batom na mesma tonalidade, cabelo preso com perfeição. Veio em direção ao grupo dos sócios e só me viu quando já estava a uns 5 metros. O sorriso parou. Ela olhou para mim, olhou para Rafael, depois de volta para mim. O que ela está fazendo aqui? Rafael não respondeu. Continuou de costas para o canal, mas eu vi o músculo da mandíbula dele se contrair uma vez. Foi Marcos quem falou, com a voz tranquila de quem já ensaiou a frase. Camila, você foi notificada. Ela soltou um riso curto. Aquele tipo de riso que tenta parecer espanto, mas é puro pânico, disfarçado. Notificada de quê? Isso é ridículo. Eu sou consultora desta empresa, Marcos, vocês sabem muito bem. A doutora Patrícia deu um passo à frente, abriu a pasta, não chegou a tirar nada dela, só disse, CPF de Bento Drummond, conta corrente operacional, R$340 mil, 18 meses. O salto de Camila rangeu no calçamento, ela tinha mudado o peso do corpo sem perceber. Rafael. A voz dela mudou de tom, ficou mais suave, quase íntima. Rafael, você vai acreditar nessa. Ela tem a gravação, Camila. Ele disse baixo, firme. Eu ouvi. 3 segundos, o guincho lá longe soou de novo. A garoa continuava, fina, sem barulho. Camila virou para mim. Eu não desviei o olhar. Vi a coisa acontecer no rosto dela. A armadura que ela tinha construído em 14 meses rachar de um ângulo que ela não tinha previsto. A boca abriu 1 milímetro. Fechou. Os dedos apertaram a alça da bolsa bege. Você era só uma babá. Eu deixei a frase ficar no ar por um instante. O sal do vento entrou na minha boca. Era, que sabia gravar áudio. Os dois agentes se moveram ao mesmo tempo, sem pressa, sem grito, sem drama nenhum. Um deles disse o nome dela, o nome completo, e começou a falar sobre condução para depoimento. Camila não correu, não gritou. Fez a última coisa que tinha controle. Pressionou a bolsa bege contra o corpo, ajeitou o blazer vermelho com a mão livre e foi andando. O salto sumiu no barulho do porto. Rafael ficou parado por alguns segundos, então virou para mim, abriu a boca. Eu levantei a mão, palma para fora, devagar. Não precisa, ele fechou a boca. Engoliu alguma coisa, uma palavra, um pedido de desculpa, talvez as duas coisas. Olhou para o cais vazio, onde ela tinha estado. Depois olhou de volta para mim com uma expressão que eu não soube nomear, e que, honestamente, não era minha responsabilidade nomear. A doutora Patrícia se aproximou, pôs a mão no meu ombro por exatamente 2 segundos e disse apenas: acabou. Acabou. Repeti a palavra mentalmente enquanto caminhava de volta para o carro, não em voz alta. Só por dentro, como quem testa se algo ainda dói e descobre que não. As semanas que se seguiram foram, na maior parte, burocráticas. Papéis, protocolos, datas. A doutora Patrícia me mandava mensagem de manhã cedo antes do café, com atualizações precisas em 2 ou 3 parágrafos. Eu lia, arquivava, confirmava o recebimento. Camila Voz foi indiciada por estelionato qualificado e gestão fraudulenta de conta de menor. A pena prevista no Código Penal é de 2 a 8 anos de reclusão. Ela ficou em liberdade provisória, mas o passaporte foi retido preventivamente. A viagem que ela havia planejado, uma temporada na Europa, segundo os extratos do cartão que a doutora Patrícia rastreou, não aconteceu.
A conta aberta no nome de Bento foi bloqueada judicialmente na primeira semana. O apartamento que Camila havia comprado em Santos entrou em processo de penhora logo depois. Os extratos mostravam com clareza de onde tinha vindo o dinheiro. Quando a doutora Patrícia me ligou para confirmar a penhora, a sua voz tinha aquele tom neutro de quem está descrevendo temperatura. O apartamento dela entra no processo esta semana. Entendi. Você tem alguma pergunta? Não. Então está encaminhado. Eu desliguei e fui fazer café. Liguei para seu Augusto naquela noite. Ele atendeu no segundo toque, como sempre. Ouvi o som do televisor dele ao fundo, algum jornal. Seu Augusto, acabou. Ele ficou em silêncio. Não um silêncio de quem não entendeu. Um silêncio de quem está processando algo que esperou tempo demais para ouvir. O televisor continuou ao fundo. Depois, ele disse: "Você fez certo em cada passo." Anotei no caderno. Foi o único elogio que registrei. 3 semanas depois do cais, uma conhecida minha me mandou mensagem. Ela morava perto do apartamento onde Camila havia ficado. O alugado, não o próprio, que já estava lacrado. A mensagem tinha uma foto. Camila na calçada. Caixas de papelão empilhadas do lado de fora, ela carregando uma delas com as 2 mãos, cabeça baixa, sem salto, sem a bolsa bege que eu tinha visto tantas vezes sobre o balcão da cozinha de Rafael, sozinha. Não salvei a foto, fechei a mensagem e fui arrumar a minha própria mala, que ainda estava pela metade desde que voltei de São Paulo. Foi assim, sem barulho. As coisas graves geralmente terminam sem barulho. O telefone tocou numa tarde de quarta-feira, quando eu estava na kitnet lendo um contrato de trabalho novo que a doutora Patrícia tinha revisado. Era Rafael. Deixei tocar uma vez a mais do que o normal. Depois, atendi. Fernanda. Rafael. Ele respirou. Ouvi o barulho do porto ao fundo do lado dele, aquele rangido constante de estrutura metálica que eu aprendi a identificar em meses de Santos. Eu queria te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Estou montando uma creche, no Porto, projeto social, parceria com a prefeitura, vai atender filhos de trabalhadores portuários. Preciso de alguém para coordenar. Fiquei quieta. Não é o mesmo cargo, ele continuou. Não é babá. É outra coisa. Mas eu confio em você de um jeito que... Ele parou, recomeçou. Você conhece aquela criança melhor do que qualquer pessoa nessa cidade, e você sabe o que faz. O rangido metálico continuou ao fundo. Pensei em Bento acenando pela janela do carro no cais. Pensei nos 8 meses em São Paulo, nos documentos organizados em pastas numeradas, na voz da doutora Patrícia, às 7 da manhã. Vou pensar, eu disse. Tudo bem. Rafael. Sim. Obrigada por ligar. Desliguei. Fui até a janela. A Vila Matias cheirava a maresia e escapamento, como sempre. Apoiei a testa no vidro frio e fiquei olhando para a rua por um tempo que não soube medir. Não era uma resposta fácil. Mas pela primeira vez, era uma pergunta que eu tinha o direito de levar o tempo que eu quisesse para responder. Levei 3 dias para ligar de volta para Rafael, não porque eu tinha dúvida, porque eu precisava ter certeza de que a resposta era minha, não do medo, não da saudade, não do cansaço de carregar aquilo tudo sozinha. Liguei para a doutora Patrícia antes. Ele quer me contratar de novo, eu disse. Com contrato formal, cargo fixo, registro em carteira. Ótimo. Ela fez uma pausa curta. Mas você não assina nada sem eu ver primeiro. Eu sei. Fernanda. Sei, doutora. Patrícia. Só quero ter certeza. Levamos 2 semanas revisando cada cláusula. Salário com reajuste anual previsto. Aviso prévio em dobro em caso de demissão sem justa causa. Cláusula específica proibindo interferência de terceiros nas decisões sobre Bento. Rafael assinou tudo sem questionar uma vírgula. Isso me disse mais sobre ele do que qualquer coisa que ele tivesse falado no telefone. No sábado seguinte ao sábado da assinatura, acordei cedo sem motivo. O sol entrava pela janela da kitnet, um sol fraco, de março depois de semanas de chuva, o tipo que clareia sem esquentar. Fiz café, coloquei num copo de papelão que tinha sobrado do dia anterior e peguei a mochila verde musgo que estava encostada na porta. Desde que voltei de São Paulo, fui ao cais. O mesmo cais, de sexta-feira. O mesmo cheiro de maresia misturado com graxa de motor e sal. Mas era sábado de manhã e o movimento era outro. Pescadores, casais com criança, um senhor que tomava tereré num banco de madeira gasto. Sentei numa mureta de pedra que ficava de frente para o canal. Abri a mochila e tirei o caderno. Marrom, capa dura, espiral quebrada no canto esquerdo. 146 páginas escritas com caneta azul, datas, valores, comportamentos, observações.
A letra miúda que eu desenvolvi durante aqueles 8 meses em São Paulo, quando cada palavra custava concentração e cada página custava sono. Fiquei olhando para a capa por um momento. Depois fechei, coloquei de volta na mochila. Não era raiva que eu carregava naquelas páginas, era prova. E prova cumpriu sua função. Camila estava respondendo a um processo criminal. Seu advogado havia entrado com recurso, mas a doutora Patrícia dizia que o recurso não ia a lugar nenhum. Os bens bloqueados continuavam bloqueados. O apartamento que ela usava, pago com dinheiro que não era dela, estava em inventário judicial. Eu soube por seu Augusto, que soube por uma conhecida do fórum, que Camila havia sido vista carregando caixas num apartamento menor, no bairro do Embaré, sem ajuda de ninguém. Não senti prazer quando ouvi isso. Senti o peso sumir dos ombros, uma coisa física, como tirar uma mochila carregada, depois de horas caminhando. Alivio sem festa. Bebi o café. Estava morno, um pouco amargo. Na minha frente, um navio cargueiro entrava devagar pelo canal, enorme e lento como um animal sonolento. A buzina soou uma vez, grave, comprida, ecoando pelo cais. Uma garça branca levantou o voo da beira da água. Essa garoa fina, que cai em Santos sem avisar, começou. Não suficiente para molhar, só suficiente para lembrar que a cidade era assim. Meio nevoeiro, meio sal, meio coisa que não se nomeia bem. Aprendi a gostar desse cheiro. Levei tempo, mas aprendi. Ouvi antes de ver. Fer. Bento vinha correndo pelo cais de pedra com os braços abertos, o tênis azul que eu não conhecia batendo no chão molhado, o cabelo bagunçado de parque. Tinha crescido. 4 anos e meio agora, mas parecia mais velho na corrida, mais determinado. Rafael vinha atrás, mais devagar, com as mãos no bolso. O relógio do pai no pulso esquerdo brilhou por um segundo quando o sol fraco tocou o metal. Fechei o zíper da mochila, me levantei da mureta. Fui ao encontro do menino. Eu não precisava de vingança. Eu precisava que a verdade chegasse no lugar certo, na hora certa, e que eu ainda estivesse de pé quando isso acontecesse. Eu estava.